Bom dia! Vamos para mais um devocional diário que é dedicado ao nosso Deus e para o nosso aprendizado, na Bíblia. Hoje vamos refletir na palavra de Deus em Daniel, capítulo 3, versículo a partir do 15. A palavra de Deus fala o seguinte: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de fole e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus, seus vestidos e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que se levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Glorificado seja o nome de Jesus, Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, resolveram desobedecer à ordem do rei Nabucodonosor de se prostrar diante da estátua de ouro a qual ele fizera, essa era a consequência que eles iam passar. Só que quando eles foram questionados por Nabucodonosor, qual Deus iria tirar eles daquela situação, eles simplesmente recusaram a falar para ele: não temos que te dar satisfação sobre esse negócio, porque eles sabiam que Deus ia fazer algo. Eles não sabiam o que, como, mas que eles sabiam que Deus ia fazer. E mesmo que se não fizesse, eles mesmos falam: ó rei, se ele não fizer, também ele é Deus, do mesmo jeito. Só que o rei ficou tão enfurecido, porque ele não aceitava que alguém desobedecesse à ordem dele, que ele mandou aquecer 7 vezes mais uma fornalha. Às vezes é isso que fazem na nossa vida, Que Deus permite e o inimigo faz isso na nossa vida, na minha, na sua vida. Eles aquecem a fornalha 7 vezes mais, Vai só ficando difícil, dificultando as coisas pra gente. E às vezes é isso que nós temos que aceitar, que aqueçam mesmo essas fornalhas, que aqueçam, que nós vamos passar gloriosamente por dentro dessas fornalhas. Olha o que fala aqui. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães:
Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Glorificado seja o nome de Deus. Ele viu com os próprios olhos dele que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego podia fazer. Soltou apenas as ataduras dele, que os homens mais fortes do exército do Nabucodonosor tinham amarrado eles. Eles não tinham chance de sair de lá. No entanto, os próprios guardas foram queimados quando foram lançar eles dentro da fornalha. Eles nem caíram lá dentro, imagina. Eles só do lado de fora eles já morreram queimados por causa da ira e do furor do rei, que tinha aumentado 7 vezes mais a fornalha. Podem lançar. Lancem os filhos de Deus nas fornalhas. Lancem, porque poderão ver com os seus olhos o que o Deus Todo-Poderoso vai fazer. Ele vai entrar dentro da fornalha e vai tirá-los de lá, né? Vão ter uma conversa dentro da fornalha, coisa que homens normais podem fazer. Então é isso que o nosso Deus pode fazer. Ele entra dentro da fornalha e ele mostra quem ele é, o Deus Todo-Poderoso. Quando ele disse, porém, vejo 4 homens soltos, ele ficou apavorado, porque ele não acreditava que eles pudessem sair daquela situação. No entanto, quando lançaram eles lá dentro da fornalha, ele ficou observando, porque ele queria ver eles morrerem queimados. Queriam ver eles serem totalmente destruídos. Às vezes é isso que acontece na vida da gente, né? Nos empurram para dentro da fornalha. Aquece primeiro o máximo, empurra nós lá dentro. E fica observando de fora para ver o que vai acontecer. Na esperança de ver a nossa destruição, né? Esperando ver nós sermos consumidos pelo fogo ardente. Mas o nosso Deus é poderoso. Olha o que ele fala, a palavra. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinham passado sobre eles. Nosso Deus não é maravilhoso? Eles não tinham cheiro nem de fumaça. Todos puderam contemplar isso, toda a alta sociedade, todos os governantes. É isso que Deus quer fazer. Então passa pela fornalha sem reclamar, só confiando em Deus, porque Deus vai te exaltar. Passa pela fornalha sem pedir ajuda de ninguém, porque eles não foram pedir ajuda para nenhum desses prefeitos, presidentes, capitães, para ninguém. Eles passaram calado, porque a honra e a glória era para eles, entendeu? Passa pela fornalha, humilde e silêncio, que o Deus Todo-Poderoso age. Na hora certa, ele age. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Ele, o próprio rei, que era um ímpio, um homem mau, um governante mau, teve que reconhecer a glória e a grandeza do Deus dos 3 homens, porque ele sabia que o Deus dele era mais poderoso que qualquer coisa, que não
não deixou que o fogo tivesse poder sobre os corpos deles. A palavra, nem um fio de cabelo queimou. Quando a pessoa tem uma proteção de Deus, pode acontecer o que acontecer com ela, mas Deus protege-a. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que se disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Então, quando você passa pela fornalha, Deus não quer fazer você sofrer. Deus quer te exaltar no meio dos homens. Ele quer exaltar a honra dele, que não é honra humana, a honra de glória celeste, que a glória de Deus é algo que ninguém pode te dar nem fazer por você, apenas Ele. E Ele faz com que as pessoas mudem até os seus decretos. Antes Ele tinha decretado que quem não adorasse a estátua dele ia ser lançado na fornalha. E agora Ele mudou o decreto. Quem não adorasse e não respeitasse o Deus, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego, ia ser despedaçado e as suas casas ia destruir toda a sua vida, né? Então as pessoas passou a respeitar o Deus deles. E no final, o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Então tudo que passa é um processo, né? Passa um processo de fornalha, de repressão, de aflição, mas tudo isso é para a honra e glória de Deus, que vai ser refletida na vida dos seus filhos. Então, esse é o devocional de hoje. Que Deus guarde bem no seu coração, na sua alma, e te faça entender que às vezes não, quase sempre, as fornalhas são para glorificar o nome dele e honrá-lo, né, nessa terra. Deixe seu like, compartilha, né? Compartilha essa palavra com alguém que você gosta, alguém que você esteja precisando de uma palavra de Deus. E comente, deixe seus comentários e se inscreva no canal para receber a palavra do Senhor, né?